Shalom, Ravaria, paz do Senhor a todos os meus amigos, que Deus vos abençoe. Bom, pessoal, eu sou o apóstolo Cláudio Lopes e mais uma vez aqui vamos meditar nas Sagradas Escrituras, trazer um pouco de curiosidade bíblica para que nós venhamos crescer na fé, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos aí falar um pouquinho da alma, né? E tirar um pouquinho as dúvidas, se for possível, né, de muita gente que ainda está na igreja, graças a Deus, claro, perdão, mas que tem dúvida ainda acerca disso, principalmente quando se fala da alma. E nós temos que corrigi-la nas Sagradas Escrituras para que você não venha cair no ceticismo, agoreticismo, ou até uma pessoa qualquer persuadir você. Paulo foi bem claro. Se outra pessoa, ou eu mesmo, trazer outro evangelho, a não ser esse que vos tenho dado, seja anátema. Né? Ele fala ele mesmo. O que significa anátema? Maldito. E nós vamos falar hoje da alma. Por quê? Porque nós temos costume de falar o que Jesus queria dizer. Será que Jesus queria dizer ou ele disse? Disse. Né? Jesus não queria dizer, ele disse. Tá? Pastor, a palavra se renova a cada manhã. Não, a palavra sempre foi nova. Quem se renova é eu e você. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da alma, mas antes eu quero ler um versículo aqui para que nós venhamos meditar. Tá bom? Vamos lá? Você vai ler comigo, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui ó, em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. 2 Pedro, tá vendo? Capítulo, deixa eu ver, de número 3, versículo de número 16 em diante. Vamos lá. Aí eu quero que você leia comigo, tá bom? Está escrito assim. Em todas as suas cartas ele escreve, da mesma forma, falando acerca destas coisas, sua carta contém pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejam juntamente arrebatados e deixai a vossa firmeza. Antes, olha só, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém? Vamos lá, vou voltar para mim de novo aqui. Bom, pessoal, tá aí. Deixa eu colocar aqui para nós começar a meditar aqui nas escrituras, tá bom? Bom, pessoal, como eu vos disse, Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 e diante, é dado esse alerta para os cristãos, para os crentes. Muitos têm sido enganados. Muito tem sido enganado. Mas só é enganado aqueles que não verificam as escrituras. Pedro está nos alertando que nós crescemos na graça e no conhecimento, para que possamos estar livres dessas más influências. Lembra lá, se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias, e aqui é o dia do Senhor, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, irmão, não se assuste do que eu vou falar aqui. Por quê? Porque dom, Deus te dá dom. Dom, a pessoa nasce com dom. Deus dá dom. Mas a unção, ela permanece. Tá bom? Então, por isso que Jesus disse, olha, nos últimos dias, muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome,
Eu, em teu nome, fizemos maravilha, e estamos curando. E que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que eu não vos conheço. Olha aí. Vós que praticai a iniquidade. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas pessoas aí, como a doutrina da igreja do sétimo dia. Se eu for falar aqui, e qualquer dia eu vou tentar trazer a retrospectiva das profetadas. E que muitas das vezes, talvez por espaço de tempo, deu certo, mas não chegou a concretizar. Temos a igreja do sétimo dia com a tal de Ellen White. Quem não acredita na Ellen White não pode ser batizado. Você vai congregar nessa igreja? Você acha que essa igreja está correta? Se não conhecer o Ellen White, não pode se batizar? E outros aí, como a própria Adventista do sétimo dia, profetizou que o mundo ia acabar, passou-se o tempo, o mundo não acabou. A Testemunha de Jeová também falou que o mundo ia acabar, passou-se o tempo e não acabou, enfim. Muitos outros aí, agora há pouco mesmo, que disse que o final do tempo era tal, mas ele morreu antes da conclusão, porque se tivesse vivo ia morrer de vergonha por ter falado o que era errado. Então não acredita naquilo que os outros falam. Leia as escrituras. Essa sim, esse sim, vai te dar certeza, porque daquilo que você necessita e daquilo que você precisa, tá bom? Tanto na vigilância como na bênção, em toda a área da tua vida, tá? E nós vamos falar um pouquinho da alma. A alma, olha só, pessoal. Vamos tentar entender sobre a alma. Você tem uma alma, eu tenho uma alma, nós temos uma alma. Olha aí. Então, é porque muitas pessoas dizem que nós somos uma alma. Não, nós não somos uma alma. Nós temos uma alma. Então, vamos deixar bem claro. Jesus se deixou bem claro. Não temei aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para fazer perecer a vossa alma no inferno. Então Jesus deixa bem claro que nós possamos ser dicotonista na homatologia, dicotonista ou até tricotonista. Tem pessoas que é holista, tem pessoas que é monista, tem pessoas que é dicotonista e tem pessoa que é tricotonista. Apóstolo, me explica isso aí, que eu não estou entendendo. Então vamos lá. Holista é aquela pessoa que acha que é uma alma. Amém? Dicotonista é aquela pessoa que crê que ainda que você tenha um corpo, você também obtém uma alma. E tricotonista é aquele que acredita que você tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Então vamos deixar isso bem claro. Isso se chama antropologia, tá, pessoal? Então vamos falar um pouco da alma. E para mim falar da alma, eu tinha que começar aí explicando essa antropologia, tá bom? Mas falando-se da alma, o vocábulo alma, a palavra alma, o vocábulo alma do latim, né? Anima e também geralmente é definida como espírito. Então, às vezes, a alma também é definida e falada como espírito, com letra minúscula, tá? Espírito com letra minúscula é o espírito do homem e com letra maiúscula é o espírito de Deus, amém? Espírito Santo. Então, alma como espírito, no princípio espiritual do ser humano aqui, do ânimo, energia também, essência, né? Enfim, se encontra vários diagnósticos da alma quando você aí abre um dicionário, tá bom? Você procura um dicionário da língua portuguesa, tem vários sintomas para alma, tá? Mas a palavra alma aparece centenas de vezes, pessoal, em todas as sagradas escrituras, sendo que a maioria das vezes ela ocorre no texto ali do Antigo Testamento. A maioria vai falar do Antigo Testamento. Mas, de acordo com Vini, acho que é Vini o nome, com Vini, o substantivo
Nefesh, nefesh é alma, nefesh é alma. Nefesh, alma ou ego, vida, pessoa, ou seja, coração. Este é um termo muito comum nos idiomas semíticos, vamos deixar bem claro. Esses são antigos, né? Semítico antigos. E nós também vemos no semítico moderno também. E ele ocorre mais de 780 vezes ali no Antigo Testamento. E está distribuído uniformemente em todos os períodos do texto, né? Ali com frequência, particularmente na alta, nas passagens poéticas da Bíblia, né? E também nos dicionários, nós podemos ver isso aí. Na Bíblia, é claro. E existe duas palavras para o vocábulo alma aqui, sendo que uma está lá no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, tá bom? No Antigo Testamento, a palavra hebraica para alma é nefesh, né? E no Novo Testamento, a palavra grega para alma é psiche, né? Parece que é isso aí, psiche, se não me engano. Você me ajuda aí na minha língua aí, tá bom? E o vocábulo hebraico, então, nefesh, que é mais interessante, para a alma, é até mesmo um polissêmico, isto é, ele possui ali uma gama de significado de acordo com até mesmo a frase da passagem bíblica, porque nós cremos que texto fora do contexto gera pretexto para heresia, então nós temos que observar o contexto em que ocorre aí, né, para que nós tenhamos aí uma definição desta palavra. Então cabe, portanto, pessoal, quando nós estudamos ou até mesmo os exegetas, quando eles analisam a ocorrência desta palavra e até mesmo procura descobrir o seu significado ali, né, o seu real significado, de acordo com o contexto, não conforme a sua orientação, né? A orientação que eu falo, a orientação doutrinária nesse aspecto aqui, que visa até mesmo incomodá-lo assim, ao ser de ponto de vista que nem sempre é o expresso pela Bíblia, ou seja, a pessoa não tem muito interesse, tá bom? Uma das regras básicas que nós podemos ver aqui quando lemos esse assunto é a hermenêutica, tá? Então temos que ter uma boa hermenêutica aqui, tá bom, pessoal? E devemos, todas as vezes que for possível, tomar a palavra do seu sentido usual e o seu sentido comum, como eu sempre falei aqui, comecei falando sobre você ler o que realmente está dizendo. Por exemplo, quando Jesus ele fala da ceia, ele fala, esse aqui é o quê? É minha carne. E esse aqui é o meu sangue. Você nunca vai ler e falar, não, isso aqui é como é que ele fala? É um símbolo da minha carne. É um símbolo do meu sangue. Não, ele deixa bem claro que é a carne, o corpo dele e o sangue. Ah, pastor, mas não pode ser. Fala com Deus, é mistério, porque o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, também a partir do versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor, uma vez vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Ou essa é minha carne que é entregue por vós. Então, Então, se é. Falar com Deus, irmão. Uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia é que o peixe engoliu Jonas. Mas, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu também acreditava. Agora, eu só não acredito naquelas pessoas que falam, não, Jesus queria dizer isto. Não, Jesus disse, irmão. Jesus disse, está dito, tá bom? Então vamos usar a palavra no sentido usual, o sentido comum, tá? E quando o sentido da palavra for figurado, pessoal, agora estou entrando numa área da figura, que a Bíblia é escrita em 3 linguagens, tá? Também é falado de figurado, simbólica
e literário, 3 tipos de linguagem tem na Bíblia. E quando a Bíblia vem falando em figurado, nós interpretamos como uma palavra figurada, né? Por exemplo, quando Jesus diz assim, olha, aquele que pecar, tire um olho, um membro, corta, joga fora, ele não está mandando você que arrancar o seu olho e jogar para salvar todo o corpo, né? Então ali é uma palavra figurada, tá bom? Vamos continuar, senão nós não terminamos aí esse tema de alma, vamos lá. Mas, quando essa palavra for literal, nós devemos aqui interpretá-las como literais, é isso que eu estou falando. Se nós agirmos de forma contrária a esta orientação, poderemos incorrer no erro de torcer, lembra que eu li lá, Pedro? Torcer as escrituras. E isso aí é um verdadeiro absurdo, né? Vamos denunciar tudo isso, porque Pedro aqui, na sua carta, a segunda carta, capítulo 3, versículo 16, da qual nós lemos, né? Pedro está aqui denunciando, tá? Pedro está aqui denunciando o que ele diz. Falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que até mesmo os indoutos, olha o que eu estou falando, os indoutos inconstantes, eles torcem igualmente, pessoal, torcem as escrituras para a sua própria perdição. É isso que Pedro está falando em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, tá bom? Então a palavra alma aqui, como foi dito, né, como nós estamos estudando, tanto no grego quanto no hebraico, ela possui uma variedade de significado. Alma, na Bíblia, pode significar vida. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 30, tá? Pode também significar pessoa. E lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4, uma entidade incorpórea, né? E também imaterial, que sobrevive à morte do corpo, como fica claro, quando eu disse aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que Jesus diz de forma clara que não temei aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, tá bom? Também pode significar garganta, tá? E no livro de Salmo, capítulo de número 69, versículo 2, ela também significa desejo. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 10 e etc. Pessoal, o que vai determinar o seu real significado da palavra está no texto em que ele ocorre. E também é o contexto. Por exemplo, Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 5. Está escrito assim, ó. Todas as almas, pois que desceram de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Olha só que interessante. Ué, a alma saiu do corpo e desceu? Você está vendo que você tem que ler o texto e o contexto de uma forma clara, senão você vai se embananar todo. Por quê? Porque não podemos, a partir desta informação aqui, imaginar que 70 espíritos desencarnados seguiram com Jacó para o Egito, de maneira nenhuma. Por quê? Porque o que o autor está dizendo aqui, não querendo dizer, está dizendo e está comunicando, é que 70 pessoas desceram de Jacó. Da mesma sorte, nós podemos ler também lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, que está escrito e é dito que a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Peraí, se a alma do menino que morreu, né, lá em 1 Reis, entrou nele e viveu, então significa que são duas pessoas diferentes, o corpo e a alma, tá? Então
tão diferente aqui, e ele reviveu. Então, nesse caso, há como imaginar que uma pessoa, ou uma garganta, ou o sangue do menino tornou a entrar nele. Será que a garganta tornou a entrar nele, ou o sangue do menino tornou a entrar nele? Bom, pessoal, a alma aqui significa literalmente a parte imaterial do ser humano. A entidade incorpora aqui e é formada por Deus conforme nós lemos lá em Zacarias. É só ler Zacarias capítulo 12, versículo 1. É só ler lá. Zacarias capítulo 12, versículo 1, que diz assim, que sobrevive a morte do corpo e saiu do menino. Então, peraí, Zacarias está dizendo isso, que sobrevive a morte do corpo e saiu do menino, porque Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus colocou o espírito dentro do homem. Olha só, Deus formou o espírito dentro do homem. É isso que está escrito, tá bom? Então o menino, então, ele levantou, né? A Bíblia vai dizer que da ocasião da sua morte, mas que por uma intervenção divina voltou para dentro dele, fazendo voltar a vida, ou seja, o espírito, pela intervenção divina, fez o espírito do menino, a alma do menino, entrar nele e deu uma nova vida, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o vocábulo, porque o vocábulo grego psihe, né? Psihe, consegui falar o nome, psihe, para a alma, como vimos, é igualmente polissêmico e, por esta razão, também possui aqui uma gama, né, de significado. Tá bom, pessoal? E aí, não é bastante pelo fato de a revelação bíblica da qual nós estamos lendo ser progressiva, porque a palavra do Senhor é progressiva. Há uma grande diferença do conceito de alma entre o Antigo e também o Novo Testamento, na visão da antropologia teológica do Antigo Testamento. Com raras exceções, tá, pessoal? O conceito de alma é diametralmente aqui oposto à visão do Novo Testamento, tá? O homem no Antigo Testamento, de modo geral, nós vemos aqui, não viam a alma como uma parte material, como uma entidade incorpórea, enfim, que sobreviveu à morte do corpo, ao passo que no Novo Testamento a alma, vista como uma parte material, ela diz bem clara que ela sobrevive, né, de forma consciente, tá, à morte do corpo. E como podemos ver então aqui, o ensino de Jesus Cristo acerca do estado intermediário. Você sabe o que é o estado intermediário, pessoal? Estado entre a morte e a ressurreição. Isso é chamado um estado intermediário, tá? Tá, pessoal? Em Mateus capítulo 10, versículo 28, e também lá no livro Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 e 11, né? Então, as pessoas estão no estado intermediário, tá bom? Pastor, é o inferno? Ainda não é o inferno. É o céu? Não, pastor, não é o céu. Mas o que é o estado intermediário? É um tempo entre a morte e a ressurreição. Por quê? Por que esse estado intermediário? Porque eu já disse, eu não sei se eu já disse aqui, nós temos aí praticamente 4 infernos. 4 infernos, pastor, vigia na terra. Ou 4 ou 5, vamos lá, vamos tentar contar comigo aqui. Nós temos o abismo, nós temos o Sheol, nós temos o Hades, nós temos o Tártaro, tá? Olha só. Então, praticamente 4 ou 5 nós temos ali. O 5 ainda não foi o quinto, nós temos 4, tá? Para facilitar esse ensinamento aqui, eu quero deixar bem claro uma coisa, que vocês assistem filme de terror, às vezes até um filme evangélico da qual a pessoa vai para o inferno,
E chega no inferno, tá o Satanás lá com aquele garfo, né? Petecando no fogo. Não tem nada a ver isso, tá, pessoal? O Hades é os espíritos encarnados, humanos, vai estar lá, tá? Esperando, tá? Está nessa expectativa do tempo intermediário, tá? E aqueles que foram para o abismo, que são os demônios. A Bíblia diz, tanto Tártaro como demônios, esses aí estão separados. É bem claro que a Bíblia diz que esse quinto inferno, que vai ser inaugurado, ele chama Guiena. Está lá no livro de Apocalipse, mas ele ainda não está inaugurado, porque a Bíblia diz que todos aqueles que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo de enxofre. E a Bíblia diz que até o inferno foi lançado no lago. Então todos esses infernos, as pessoas que não estão escritos no livro da vida, os demônios, enfim, todos esses vão ser lançados no lago de fogo, tá, pessoal? E essa é a segunda morte. Essa que a Bíblia está nos dizendo. É claro, lá em Lucas nós temos lá, se não me engano, 16, né? Que fala sobre Lázaro, né? Que morreram. Jesus está deixando bem claro. Ele está contando uma história, tá? Não é parábola ali, é uma história. E ele falou que eles podiam ver, tinha um abismo no meio dele entre os demônios, aqueles que foram, infelizmente, para o lugar de tormento, e aqueles que estão no seio de Abraão, tá? Mas vamos voltar para a alma. Então, pessoal, no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo 28, Jesus está deixando bem claro sobre a alma. E no livro da escatologia bíblica, capítulo 6, versículo 9 e 11, depois você lê aí, as almas vão estar conscientes no céu e também no inferno. Vão estar conscientes porque eles conversaram, tanto Lázaro como o rico, eles conversaram. Não estavam mortos, mas conversaram. Então estão cientes, não estão dormindo, como muitas aí pessoas estão falando que estão dormindo. Não. E lá nas almas eles estavam clamando a Deus, vinga o nosso sangue, até quando? Então eles estão conscientes, não estão dormindo, tá? Estão conscientes, conscientíssimo, tá bom? Então nós temos aqui esses versículos bíblicos, você pode ler depois e confirmar aí nas suas Sagradas Escrituras acerca disso que eu estou falando aqui para vocês acerca dos infernos, tá? Porque a pessoa pensa que só tem um inferno, tem pessoas que nem acreditam em inferno, nem céu, nem nada, né, irmão? Então, mas cada um possa pegar esse estudo, ler na sua casa, medita e ora, tá? Porque em Atos dos Apóstolos e também no Novo Testamento, nós estamos falando da alma, a palavra alma, né? Que nós podemos ver aqui, ela faz uma ponderação aqui. Por quê? Porque a compreensão, nós estamos estudando sobre a alma. Amém, pessoal? A compreensão, é claro que depois eu saio um pouquinho, vou para o lado esquerdo, vou para o lado direito, mas o tema é a alma, tá? Vamos lá. Então a compreensão aqui, né, vetorotestamentária da alma, que é neflesh no hebraico, diferente da noção neotestamentária da alma, e da peshire, que é no grego, no Antigo Testamento, um ser humano é uma neflesh. Olha só. Enquanto que no Novo Testamento ele tem uma neflesh. E agora? No Velho Testamento diz que ele é uma neflesh. No Novo Testamento ele diz que ele tem uma neflesh, né? Como lá no livro de Gênesis, né? Nós podemos ver isso aí. Bom, e não tão longe, pessoal, para até mesmo aqueles aniquilacionistas, porque quem defende a morte da alma são os aniquilacionistas, tá? Então, eles defendem que quando a pessoa morre, morre tudo, morre a alma, morre tudo, né? Acaba tudo, tá bom? Eles defendem isso. Eles defendem com fervor que a alma morte, são os defensores da morte da alma. Teve uns aí até que falou que Deus morreu. Olha só. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus.
né? É a união hipostática. Então ele falou, quando Jesus estava na cruz, morreu tanto o homem como morreu Deus. Então, pela primeira vez eu vejo um absurdo desse falando que Deus morreu, né? Um absurdo desse. Então, Deus não morre, tá, pessoal? Deus é que dá a vida, tá bom? Porque quem ressuscitou a Cristo foi Deus, então não pode ele ter morrido, tá bom? Ah, mas Jesus era Deus? Sim, Jesus é Deus, tá bom? Mas para não sair, outra hora eu trago sobre a divindade, né? A divindade e da humanidade de Jesus e a divindade. Eu vou explicar direitinho para você, porque aí vai muito tempo, tá, pessoal? Se eu sair daqui, eu já estou quase terminando sobre a alma. Se eu entrar em outro tema, a gente não termina. Mas eu prometo para os irmãos que eu vou trazer sobre essa união hipostática que fala do próprio Jesus Cristo, que tem ali, também é Deus, tá? Mas não muito longe, né? Como disse o aniquilacionista, eles falam que morreu o corpo, morreu a alma, né? Contrariando ali o Novo Testamento, e que mostra claramente que o homem tem uma alma, né? E continua até mesmo insistindo aí de forma até mesmo consciente por a morte do corpo. O homem é apenas uma alma e, portanto, não tem uma alma. Isso na visão dos aniquilacionistas da igreja do sétimo dia, tá? Por isso, cuidado com essas heresias, tá, pessoal? Cuidado com essas heresias aí. Por quê? Porque nós sabemos que tem uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Então, sendo assim, para eles, ou morrer o corpo, a alma morre com eles. Isso quem fala são os aniquilacionistas, a igreja do sétimo dia, que acredita em Ellen White. E se você não acreditar em Ellen White, ele nem batiza você nas águas. Olha, cuidado com isso que você ouve aí. Mas vale lembrar que a Bíblia ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o homem, além do corpo, possui uma parte imaterial, ou seja, a alma, ou até mesmo o espírito, que sobrevive à morte do corpo, de modo até consciente, como eu falei para você. Onde nós podemos ver isso aí? Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus formou a alma dentro do ser humano, você lê lá. Mateus capítulo 10, versículo 28, não temas aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, tá? Também nós temos Mateus capítulo 22, versículo 32, Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 30, que vai falar de Lázaro e o rico, né, que morreram os dois. Lucas capítulo 20, versículo de número 37, Lucas capítulo 23, versículo 43, e também aos Filipenses capítulo 1, versículo 21, você pode ler até o 23, tá bom? E no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23, e para nós fechar com chave de ouro, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Então você vai pegando todos esses versículos que nós aqui estudamos, tá? E você começa a praticar. Vou ler de novo o que Pedro disse em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 16, esse é o tema, né? Era o tema de hoje, falando sobre a alma e sobre os falsos ensinos. Eu li aí no começo, vou ler de novo aqui para você. Olha só. Em todas as suas cartas, estou com a Bíblia aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entendimento, os quais até mesmo os idoutos e o inconstante torcem, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Então as pessoas perdem, até os idoutos torcem as escrituras, engana, né? E ele está falando, vai ser por perdição. Por quê? Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejam justamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A ele seja dado glória, assim
agora como até o dia da eternidade. Amém. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Deus abençoe a sua vida. Eu quero lembrar os amados irmãos que na quinta-feira nós estamos na campanha da 13ª Casa de Israel. Começamos a falar sobre o primogênito de Jacó, Rubens. E eu acredito que nessa quinta-feira, amanhã, nós vamos falar sobre Simeão, o segundo filho, homem irado, viu? Vamos ver o que é as bênçãos dele. Homem que eu vou te falar, que destruiu uma cidade. Olha, ele, o filho de Jacó, Jacó amaldiçoou também. Meu Deus do céu. A verdade é que quando a gente faz uma campanha, a gente quer só trazer bênção, né? Mas trazemos também a consequência da maldade do ser humano. Então você pode estar lá, na rua Sonata Luar, número 50B, Vila Holanda 2, Cidade Tiradentes, tá bom? Eu te aguardo às 19h30. Eu te aguardo lá. Tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te agradeço, porque tu és poderoso, é o Deus forte. Abençoe, meu Pai amado, a todos que ouviram esse ensinamento, que vão ouvir depois. Abençoe aqueles, meu Pai amado, que concorda, aquele também que não concorda. Senhor, dá vitória, em nome do Senhor Jesus, que essas palavras possam impactar o coração, principalmente de pastores, de homens que pregam a palavra, para que venha, meu Pai amado, venha a rever os seus conceitos e voltar ao caminho da qual nunca deveria ter saído. Pai, abençoa, vai quebrando todo o laço do diabo, toda ação maligna. Eu repreendo toda ação de Satanás, toda obra de feitiçaria feita na quimbanda, no candomblé, na magia negra, nas cachoeiras, no cemitério, nas encruzilhadas. Eu repreendo esta obra, este mal, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio desfazer a obra do diabo. E eu repreendo todo espírito maligno, todo mal, em nome do Senhor Jesus. E se tiver uma pessoa que está assistindo enferma, doente, Senhor, que esta oração alcance e venha curar as tuas feridas, libertar para a glória do teu nome. Amém, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Bom, se você estiver comigo, até amanhã, até quinta-feira. Fique com Deus. Shalom. Havarei. Fui.